Bom, antes de a gente começar essa aula aqui, a gente precisa retomar um pouquinho do conceito da aula anterior, que foi a aula 27, que a gente estava aprendendo a calcular o trabalho realizado por um gás. E aí, nós tínhamos uma equaçãozinha, até vou te lembrar direto pela equação, onde a gente calculava que o trabalho realizado por um gás era igual a uma pressão vezes a variação do volume que ocorre nesse gás numa transformação, certo? Então nós temos o trabalho realizado dessa maneira. Então o que eu quero pensar aqui com você agora, tá? Imagina então que eu estou fornecendo uma certa quantidade Q de calor, de energia para esse gás. Será que eu consigo converter inteiramente essa quantidade de calor em trabalho? Se você já retomou, se você já assistiu aqui a aula, por exemplo, 2.2, que é onde começa a discutir as leis da termodinâmica, lá do ponto de vista da mecânica, a gente vai lembrar que eu nunca consigo, na segunda lei da termodinâmica, né, eu não consigo converter 100% de energia. O meu rendimento nunca é igual a 100%. Ou seja, se eu entro com uma certa quantidade de calor aqui, não importa o valor, eu vou realizar trabalho. Só que o valor do trabalho aqui, ó, ele não vai ser numericamente igual à quantidade de calor que eu forneci. Ele sempre vai ser menor, certo? E para onde que foi essa diferença? Vamos imaginar em números, então, ó. Imagina que eu entrei com 10 aqui. Quanto que sai aqui, por exemplo? 7. Tá faltando 3. Aonde estão esses 3? Vão estar aqui numa coisa que a gente vai estar chamando a partir de agora de, ó, energia. Deixa eu arrumar isso daqui, que é muito feio. Energia interna do gás, certo? Então eu entro com uma certa quantidade de energia, como eu não consigo transformá-la integralmente em trabalho, parte dela vai aumentar a energia interna do gás, certo? Esse é o conceito principal de hoje. Aliás, se a gente for relembrar, continuar relembrando a ideia lá, como eu não consigo nem criar nem destruir energia, se eu somar o trabalho com a energia interna, eu tenho que retornar, tenho que receber de volta o valor de quê? E é verdade, 7 com 3 vai dar 10. Porque eu não posso nem criar energia, nem destruir energia, tá? Eu não converto integralmente, eu converto ela numa outra parte. Aqui no caso é energia interna, certo? Só que pra gente entender isso aqui um pouquinho melhor, eu tenho que trazer 3 pontos pra gente poder discutir isso com calma. Primeira coisa, eu nunca consigo calcular, não se mede a energia direta, a energia interna, a gente não mede ela de forma direta, certo? A gente sempre vai obter o valor da variação da energia interna, que a partir de agora a gente vai chamar de ΔU, ok? Tá? Então eu não tenho o valor da energia interna, eu tenho quanto ela variou quando eu recebi energia, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, existem alguns processos em que eu consigo ter uma variação da energia interna sem aumentar ou diminuir, tá? Não tem uma variação, de forma geral, na temperatura. O que eu quero dizer com isso? Vamos trazer um exemplo aqui. Eu deixei como esse exemplo. Mudança de estados físicos da matéria. Se você lembra lá, por exemplo, quando você tem o processo de fusão, que você está indo do estado sólido para o líquido, o que acontece? No processo de fusão, eu tenho que receber uma certa quantidade Q de calor. E esse Q depende da massa, por exemplo, de gelo, se fosse o caso, não pensar na água, né? De gelo, que tem lá, vezes, o calor latente de fusão. E aqui, ó, o que eu tenho? Eu vou ter gelo no estado sólido, ainda a 0 graus Celsius. E depois que eu convertir para líquido, o que eu vou ter? Eu vou ter água líquida a 0 graus Celsius. Ou seja, não houve variação de temperatura, mas houve o quê? Uma variação na energia interna da água, nesse caso em específico da água. Só que para gases, e esse é o nosso terceiro tópico, certo? Quando eu tenho uma transformação gasosa, eu sempre vou ter uma variação de energia interna do gás acompanhada de uma variação de temperatura desse gás, certo? Tá? Então são esses 3 pontos que nós precisamos destacar. Primeiro, que eu não consigo medir energia interna de forma direta, eu sempre vou medir a variação da energia. Existem alguns processos que não são transformações gasosas, em que eu consigo ter um aumento da energia interna sem ter uma variação da temperatura. E o terceiro, que no caso de gases, que é o tema, nosso tema de estudo no momento aqui, né, sempre vou ter uma variação da energia interna acompanhada de uma variação na temperatura.
Ok? Bom, então vamos só anotar uma coisa que é importante aqui. O que a gente já tinha percebido? Que quando eu entro com uma certa quantidade de calor, então, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar trabalho, que nunca vai ser igual, vai ser um valor menor do que esse, e a diferença entre esses dois é energia interna. Ou seja, se eu chamar isso aqui a partir de agora de ΔU, para não ter que ficar escrevendo energia interna a todo momento, eu falei que a gente vai chamar de ΔU aqui, o que vai acontecer? Se eu somar o trabalho com ΔU, eu vou ter o que total, né? Então a gente pode escrever assim, ó, vou até mudar aqui a cor da nossa caneta, ó, a quantidade Q de calor que eu forneci vai estar dividida entre quem? A variação interna de energia, tá? Mais o trabalho que foi realizado pelo gás. Ou seja, se eu quiser isolar esse ΔU para saber qual é o valor dele, eu tenho que tirar esse trabalho daqui e jogar para lá. Se está mais, passa para lá menos. Então nós vamos ter exatamente isso aqui, ó. A variação de energia interna de um gás vai ser a quantidade de calor recebida menos o trabalho que foi exercido, ok? Primeira coisa que a gente tem que deixar anotadinho aí em algum lugar. Variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Vamos ver se é verdade? A energia interna é 3, certo? É 3, vamos ver aqui. Quanto vale a quantidade de calor? 10. 10 menos o trabalho. 10 menos o trabalho que é 7. 10 menos 7 dão os nossos 3. Perfeito, ok? E outra coisa, eu consigo calcular também a variação da energia interna por a seguinte equação, ó. 3 sobre 2 que multiplica N, que é o número de mol, ok? R vezes T, né? R é aquela constante dos gases, ok? 0,082 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, certo? Ou 8,31 joules vezes Kelvin, certo? Joule dividido por mol vezes Kelvin, certo? Então temos essas duas equaçõezinhas aqui que a gente vai utilizar agora num exemplo que eu vou fazer para a gente resolver e tentar implementar tudo isso daqui. Resolver uma situação onde a gente tem que utilizar essas equações e esses processos, ok? Vamos lá para esse exemplo, para não ficar muito longa essa nossa aula. Deixa eu apagar isso daqui. Trazer o enunciado aqui. Temos aqui então o enunciado, o gráficozinho em relação a ele. E vamos ler com calma para ver o que a gente tem aqui. 9 mols de um gás, então ó, já está dando alguma coisa aqui para a gente. 9 mols, nosso N é igual a 9, de um gás ideal sofre uma transformação gasosa, sendo que a variação de sua pressão e volume são mostradas no gráfico abaixo. Está aqui o gráfico, certo? A pressão foi de 3, ó, só que não é simplesmente 3 não, ó. A pressão é 10 elevado à quarta newtons por metro quadrado, ou seja, vai de 3 vezes 10 elevado à quarta para 5 vezes 10 elevado à quarta. E aí tem também uma variação de volume, que vai de 0,1 metro cúbico para 0,3 metro cúbico, ok? Bom, o que a gente vai... Sendo R igual, ó, já deu mais alguma coisa aqui pra gente, 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Vamos calcular as temperaturas inicial e final do gás. Vamos calcular também depois a variação da energia interna do gás. Vamos calcular também o trabalho realizado pelo gás no processo. E por último, a quantidade de calor trocada pelo gás nessa transformação, certo? Então vamos começar aqui pela letra A. E vamos ver o que a gente tem. A gente tem pressão, a gente tem o volume, nós temos a quantidade de mols, nós temos R e precisamos determinar a temperatura. Então a gente pode se valer daquela aula anterior, não da aula 27, da aula 26, 25, onde nós estávamos vendo a equação geral dos gases perfeitos. A gente sabe isso aqui então, ó, que pressão vezes volume é igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante, e aqui a gente vai usar 8,31 por causa das unidades que a gente está, vezes T. T é a temperatura. Como a gente vai calcular a primeira temperatura inicial, eu vou deixar indicadinho aqui, ó, T0, ok? E vamos assumir os valores aqui então, ó. Pressão no começo. A pressão no começo era de 3, e a unidade ali em cima, ó, 3 vezes 10 elevado à quarta. E o volume era de 0,1, aqui, ó, metro cúbico. 0,1 é igual ao N, que vale 9 mols, ok? R, que vale 8,31, e só ficou de variável para a gente T0. Então, não sei se você concorda comigo, 3 vezes 0,1 é 0,3. Vai dar 0,3 vezes 10 elevado à quarta. Então, eu posso arrumar isso e falar que isso aqui dá 3 vezes 10 elevado à terceira. Eu arrumo o meu expoente. E vou passar esses dois caras dividindo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer essa continha. 9 vezes 8,31 vai dar aproximadamente 74,8. Então já vou passar esses caras dividindo aqui, ó, 74,8.
tudo isso aqui é igual a T0. Portanto, para eu descobrir o valor de T0, basta fazer essa divisão. 3 dividido por 74,8, que vai dar para a gente aproximadamente, tá? Ó, aproximadamente 0,04 vezes 10 a terceira, que estava aqui em cima já. Então, se eu andar 3 casas com essa vírgula, eu vou ter 40, e a unidade de temperatura aqui, ó, é Kelvin, certo? Então, minha temperatura inicial, 40 Kelvin, ok? Fizemos a primeira parte, metade da A. Ele pede também para a gente calcular a temperatura final. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes R vezes T. Pressão, só que agora no final, aqui nesse ponto, vale 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, estou extraindo do gráfico esse valor, tá? Tá aqui 5 e é 10 elevado à quarta. Quando é 5 vezes 10 elevado à quarta pressão, o meu volume é de 0,3 metros cúbicos, ok? É igual ao mesmo 9, porque a quantidade de mols são a mesma coisa, não mudou. E a minha constante é a mesma, 8,31 vezes temperatura final, certo? 5 vezes 0,3 vai dar 1,5, certo? Se fosse 5 vezes 0,1 daria meio, meio com meio com meio, 1,5, ok? 1,5 vezes 10 elevado à quarta, que é o resultado desta continha aqui. E essa conta aqui, ó, esse cálculo nós já fizemos, ó, 8,31 vezes 9 dá 74,8. Então também já vou passar ele para cá dividindo, já vou resolver esse meu problema. Dividido então aqui, ó, por 74,8. Tudo isso aqui é igual à temperatura final. Nossa temperatura final, então basta dividir 1,5 por 74,8. E essa continha vai dar pra gente, ó, 0,02 aproximadamente, tá? 0,02 vezes 10 elevado à quarta. Então, se eu arrumar essa notação científica, essa temperatura aqui, ó, eu tenho que andar 4 casas decimais com a minha vírgula. Se eu andar 2 aqui, ó, já vai dar 2. Então, eu tenho que dar mais 2. Então, vai dar 200 Kelvin, ok? Então, já tem os valores. Temperatura inicial, 40 Kelvin, e final, 200 Kelvin. Perfeito? Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai calcular a letra B. Como a gente não tem espaço aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotadinho em algum cantinho aqui, eu vou fazer assim, ó, temperatura inicial, que a gente já calculou, 40 Kelvin, temperatura final, que a gente já acabou de calcular, 200 Kelvin, tá? E aí eu vou apagar tudo isso daqui para poder liberar um pouquinho de espaço pra gente. Então, qualquer coisa, é só você voltar ao vídeo, você pega o cálculo de novo. É bom, né? Não precisa falar, ah, não, professor, não apaga a lousa. Pronto, aqui eu posso apagar, você volta o vídeo. Bom, letra B agora, ó. Letra B, variação da energia interna do gás. Então, como que a gente calcula a variação da energia interna? Variação da energia interna, olha lá, não era isso aqui, ó, 3 sobre 2, que multiplica N vezes R vezes T. Na verdade, variação da temperatura, né? Então aqui, vou até fazer assim, temperatura final menos temperatura inicial, ok? Delta U é igual, então, a 3 sobre 2, que multiplica, o número de mol vale 9, o R, constante, 8,31, e aqui vai ficar, ó, a temperatura final, que é de 200, menos a temperatura inicial, que é de 40 Kelvin, ok? Então, delta U, ó, o que a gente pode falar? Eu já tenho, novamente eu tenho essa conta já, então eu vou fazer assim, ó, 3 sobre 2, que multiplica 9 vezes 8,31, de novo, a gente já sabe que vale 74,8, vezes 200 menos 40, 160, certo? Então, pra gente aqui, ó, delta U vai ser 3 vezes 74,8 vezes 160, dividido tudo isso por 2, certo? Então, se eu multiplicar 3, 74,8 e 160, eu vou ter o valor de 35.904, tá? Já deixei prontinha essa conta pra gente, 35.904, tudo isso, portanto, dividido por 2, a variação da energia interna do gás é de 17.952 joules. E eu vou aproximar isso aqui para trabalhar com o número inteiro. Vou deixar a unidade, vai dar 1,79. Então eu posso falar, ó, 1,79 é aproximadamente 1,8 vezes 10 elevado à quarta joules. Por que elevado à quarta? O zero, a vírgula está aqui, né? Então, 1, 2, 3,
4, 1,79. É esse 1,79, estou aproximando para 1,8, ok? Então, mais um valor para a gente aqui, ΔU é aproximadamente, vou deixar como igual, tá? 1,8 vezes 10 elevado à quarta joules. Certinho, né? Então, já fizemos a letra B. Novamente, vou apagar. Vamos liberar espaço aqui. E agora a gente retoma para a letra C. Letra C pede para a gente calcular o trabalho realizado pelo gás nesse processo. Então o trabalho foi exatamente o que a gente aprendeu na aula passada, na aula 27. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que calcular pressão vezes variação de volume. Só que minha pressão está variando, então minha única chance aqui é calcular por essa área. Eu vou ser um pouquinho didático e vou dividir esta área toda aqui, que seria um trapézio, em duas áreas. E vou calcular aqui como sendo a área 1 e aqui como a área 2. Se eu somar o valor dessas duas áreas, eu tenho a área total. Lembrando que o trabalho é igual à área, certo? Isso aqui é da aula passada, se você não lembra, retoma a aula passada. Então vamos lá, calcular a área 1. A área 1 é um triângulo, portanto, base vezes altura sobre 2. A base dele vai de 0,1 até 0,3, portanto, vai dar 0,2. A altura dele vai de 3 para 5, então vai dar 2, só que é 2 vezes 10 elevado à quarta. Ok? Tudo isso dividido por 2. Então eu posso simplificar e fazer assim, ó, 2 por 2 vai dar 1. Vou falar que é 0,2 vezes 10 elevado à quarta. Vamos deixar assim, vamos ver a área 2 e depois a gente arruma o expoente. A área 2 é esse retângulo, portanto vai ser base vezes a altura. A base, de novo, é de 0,2, porque vai de 0,1 até 0,3, 0,2, vezes a altura, que vai de 0, daqui, até 3. Então, 3 vezes 10 elevado à quarta, certo? 0,2 vezes 3, 0,6 vezes 10 elevado à quarta. Então, o que a gente tem que fazer para achar o trabalho total? Tem que calcular a área total. Então, 0,2 vezes 10 elevado à quarta, mais 0,6 vezes 10 elevado à quarta. Então, como a notação científica possui o mesmo expoente, soma ou subtração de fração, só posso fazer quando isso acontece, então basta agora somar essas partes. 0,2 com 0,6, 0,8 vezes 10 elevado à quarta, tá? E se eu estou pedindo trabalho, a unidade aqui seria a joule. Obviamente, isso aqui seria 8 vezes 10. Se eu estou aumentando de 0,8 para 8, eu estou aumentando 10 vezes, meu expoente tem que diminuir 10 vezes, portanto seria 8 vezes 10 a terceira joules, ok? Então, trabalho realizado, já temos mais um aqui, 8 vezes 10 a terceira, ou 0,8 vezes 10 elevado à quarta. Eu vou deixar como assim, tá? Mas eu vou deixar indicado, tá? Porque, como eu já fui eu que montei esse exercício, eu sei que o valor de baixo ali a gente vai melhor trabalhar com 0,8, ok? Bom, vou apagar novamente tudo isso daqui. E vamos para a última parte do exercício, enfim, certo? Letra D. Vamos calcular agora sim a quantidade de calor trocada pelo gás nessa transformação. O que a gente já sabe mesmo dessa aula? Que ΔU vai ser o quê? A quantidade de calor menos o trabalho, certo? ΔU eu tenho, certo? Tá aqui, ó, ΔU. Eu tenho o trabalho que eu acabei de calcular anteriormente. Pronto, agora eu acho a quantidade de calor que foi trocado. ΔU vale 1,8 vezes 10 elevado à quarta. É igual à quantidade de calor que foi trocada, menos, por isso que eu preferi deixar aqui como 10 à quarta, tá vendo? Porque aqui já estava em 10 à quarta. Então, menos quem? 0,8 vezes 10 elevado à quarta. Então, Q vai ser igual a quem? 1,8 vezes 10 elevado à quarta, menos 0,8 passa para lá, mais 0,8. Portanto, mais 0,8 vezes 10 elevado à quarta, que igual a 2,6, 10 elevado à quarta joules. E assim a gente consegue calcular as 4, no caso 5, foram duas temperaturas que a gente precisou calcular, tá? Nesse exercício. Foi bom para retomar alguns conceitos anteriores, tá? Ficou um pouquinho longo, mas a gente relembrou algumas coisas. Legal? Então a ideia é essa, eu espero que isso te abra a cabeça um pouquinho, te ajude a estudar,
tá? E só para finalizar, se você está assistindo essa aula no YouTube, saiba também que essa aula está no nosso portal, nossa plataforma, que é essa aqui, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br, ok? Todas elas estão organizadas nesse menuzinho aqui por temas. Se você gostou, quer patrocinar, quer ajudar o canal, clica aqui em patrocine essa ideia. E se você quiser saber toda hora que a gente coloca uma aula nova, um artigo sobre ciência, educação ou tecnologia, curta a nossa página no Facebook para ficar sempre recebendo as notificações. Tá ali, ó, facebook.com/cientiatv. Então por hoje é só isso, a gente se fala na próxima aula. Até lá!